Isso aqui é a nota. O Moraes reage, tá? Então ele faz uma alegação, que eu quero a observação do André Marcília em relação a essa nota. Eu quero que ele diga que eles estão dizendo aqui o seguinte. Peraí, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Estão dizendo aqui que assim, Moraes diz, tá, que tudo foi feito nos termos regimentais. Determinações, requisições, solicitações a inúmeros órgãos, inclusive ao TSE, que no exercício do poder de polícia, aí novamente a questão do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios de atividades ilícitas, como desinformação, discurso do ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e instituições. A jurisprudência do poder de polícia do TSE, até pouco tempo, ela estava restrita à propaganda irregular. Então eu quero entender do André se houve uma atualização, uma expansão e aonde consta dessa expansão. Tá? Inclusive, nós tivemos aí já alguns advogados, pessoal, né, que está saindo em defesa do Moraes, tentando reduzir o impacto dessas denúncias. Né? O Cacai, por exemplo, ele está dizendo que essa produção desse laudo que ele encomendou, desses laudos que ele encomendava, é atribuição para instruir o processo lá das fake news no Supremo. Então, assim, o Augusto de Arruda Botelho, né, que foi secretário, não sei se ainda é, acho que não é mais, secretário lá de Nacional de Justiça, ele foi advogado do Odebrecht, é um apoiador do PT, é do Prerrogativas, ele disse que a comunicação e a troca de informações entre tribunais é completamente diferente de comunicação e troca de informações entre as partes. Ele está querendo aqui pontuar uma diferença entre essas denúncias e aquelas realizadas pela Vaza Jato. Põe o último link, o 5, tá? Tem a outra matéria que a gente viu antes, só para lembrar, tem os pedidos do Moraes em relação aos alvos, vocês viram ali as mensagens, e essa aqui é o Novo também apresentando uma queixa-crime à PGR contra o Moraes. Então, solicitando aí uma manifestação da PGR. Põe o link 2 novamente, o Arthur. O link 2 ele traz esse áudio, eu quero deixar bem claro aqui, quero que a gente passe esse áudio, porque está o auxiliar do Moraes sugerindo uma estratégia para evitar, segundo ele mesmo, o uso descarado do TSE. Então, por que esse contexto é importante? Porque você tem esses juristas, o próprio ministro dizendo que não, está tudo certo. Só que quem está executando a ordem está admitindo que aquilo está ilegal, que aquilo está irregular. Conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá, onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto, colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc. Né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas, enfim, juiz auxiliar, ou juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior, da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E, em um primeiro momento,
Eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque, não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né? Mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Aqueles que estão fazendo, os assessores morais, admitem que tem algo errado e que precisa ser, vamos dizer assim, ajustado para não dar problema lá na frente. Olha, de fato, a gente primeiro essa questão dos advogados, né? É bom que a gente diga que esses advogados, que antigamente se diziam garantistas, agora a gente tem que dá o nome aos bois, né? E dizer que na verdade são advogados chapa branca, né? Eles têm essa função aí de defender o establishment, né? E o establishment tem de ser defendido a qualquer custo, né? Mesmo ao custo dos princípios constitucionais que os advogados deveriam se apegar. Aliás, a eles apenas deveriam se apegar. A gente tem visto uma defesa que não é jurídica, que é política. Esses advogados estão fazendo uma defesa que não é jurídica. Não tem como dizer que é tudo normal. Como é que é possível dizer que é tudo normal? Como você disse, há um ajuste, se os próprios servidores e assessores estavam se sentindo desconfortáveis de fazer daquela forma, se há um claro um direcionamento, uma espécie de transação de informações livremente entre tribunais, como se fosse, eu não vou mandar para o. Vamos disfarçar o envio dessas informações, sabemos aqui que tudo é muito fácil, porque há um mínimo múltiplo comum, etc. Quer dizer, é óbvio que não é nada comum. O problema é que, de fato, isso é oficial. A gente pode dizer que isso é oficial, isso eu concordo. Agora, é oficial porque tudo que se tornou inquéritos sigilosos do STF foi feito até agora dessa forma. Então, é oficial mesmo. Só que o oficial, desde o início, está errado. Então, não é que por ser oficial está certo, é que tudo que era oficial até então estava errado. Essa é só a cereja de um bolo que a gente já sabia que estava sendo feito dessa forma, a gente só não tinha provas ou demonstrações tão contundentes. Mas isso não significa ser oficial, ou isso está sendo feito dessa forma, não significa que isso torne o que foi feito regular. O problema não é ser oficial, é ser legal, é ser regular. E isso não pode ser dito que foi feito, a menos que, e essa pode ser talvez uma defesa em algum momento do ministro, porque até agora todas as mensagens levaram ao entendimento de que os assessores estão conversando. Não tem nenhuma fala direta, pelo menos que eu vi, do próprio ministro. Então, eu não sei que o ministro diga que há um conluio dos assessores contra ele, que ele está sendo vítima dos seus próprios pares e do seu gabinete. Não há como dizer que isso, oficial ou não, pouco importa, mas que isso é regular, que isso é democrático, que isso faz parte da legislação, que isso é aceitável e etc, etc.